Olá, meus amigos, minha saudação a todos. Obrigado porque você está conosco no estudo da lição número 7, que fala sobre a verdadeira adoração. Hoje, a lição de terça-feira, do dia 10/11, vamos falar sobre a verdade sobre a adoração. O que significa adoração para você? Qual é o sentido assim básico de adoração? Algumas pessoas acham que apenas ir à igreja já estão adorando. Apenas entrar e ficar participando do culto já é uma adoração. Um pastor perguntou para a igreja quantos vieram aqui assistir o culto. E um monte de gente levantou a mão e falou, misericórdia. As pessoas perguntaram, por que misericórdia, pastor? Ele disse, porque um culto a gente não assiste, um culto a gente participa. O culto serve para adoração a Deus. E a forma como nós entendemos Deus é que define a verdadeira adoração. A adoração que devemos dedicar a Deus nos foi mostrada pelo Senhor Jesus Cristo, através de sua obediência e através assim, da forma como ele demonstrava que Deus estava no comando de todas as coisas. Pode perceber, Jesus Cristo tinha assim uma forma de interagir com o Pai assim, de uma maneira muito plena, de uma maneira muito assim, solene. E isso mostrava a adoração. Jesus Cristo, em muitas ocasiões, esteve em oração. Ele respeitou assim a hierarquia divina, ele chamando Deus de Pai. Ele orou algumas vezes, clamando a Deus o poder. Ou seja, ele não puxava para si. Quando o jovem rico disse assim, bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? E Jesus disse, por que me chamas bom? Só existe um que é bom, que é o Senhor Deus. Entenderam que esse espírito de adoração reconhece Deus assim como o mantenedor, o criador e aquele que dirige a vida? Durante a Revolução Francesa, companhias de exército saíram pelas cidades com a finalidade de acabar com tudo que representava Deus. A Revolução Francesa foi um período muito negro na história. E por isso que as pessoas tinham muito medo naquela ocasião. A noite de São Bartolomeu, por exemplo, foi a noite onde milhares de cristãos foram mortos. Então, o exército, ou seja, os policiais, assim, a serviço do rei e do papado, saíram pelas ruas tentando acabar o nome de Deus ou tirar o nome de Deus da mente das pessoas. Nas pequenas cidades, eles iam e destruíam as igrejas e tudo que lembrava Deus. Numa cidade, o exército chegou e então disse para um camponês, saia da frente, disse o comandante, nós vamos derrubar a igreja, queremos limpar o nome de Deus ou tudo que representa Deus nessa cidade. O camponês disse, então o senhor vai ter que apagar as estrelas, porque as estrelas nos falam que Deus é o nosso Criador. Os céus proclamam a glória de Deus. Queridos, é uma verdade. Jesus declarou que o verdadeiro adorador é a pessoa que tem, assim, sua receptividade garantida diante do Pai através dele, ou seja, através de Jesus Cristo. Por isso, Jesus Cristo, ele se dispunha a canalizar a pessoa ou colocar a pessoa em contato com o Pai e, ao mesmo tempo, ajudar a pessoa. João 6,37, Jesus disse, todo aquele que o Pai me dá, virá a mim. E o que vem a mim, de maneira nenhuma eu o lançarei fora. Direcionamento divino para o Salvador. E ao mesmo tempo, o Salvador dizendo, eu vou acolher todo aquele que o Pai conceder que venha a mim. O ministério de Jesus Cristo ficou permeado de relato de pessoas que, com os mais diferentes traumas, se aproximaram de Jesus e foram então assim abençoados. E a todos eles, Jesus deu a direção segura na vida pessoal e espiritual. Jesus disse que era o caminho, a verdade e a vida, porque Jesus nos direciona para a verdadeira adoração a Deus. Quando você olha para Jesus Cristo na cruz, não tem como você não pensar em Deus. Não tem como você não se sentir grato àquele que assim planejou a redenção de todos os seres humanos. Então é algo assim que não dá para dissociar a cruz de Deus como o grande Pai, aquele que assim queria e quer e deseja que todos sejam salvos. Por isso Jesus disse, aquele que vem a mim, essa pessoa receberá assim a direção segura para a sua vida. Ninguém vem ao Pai, disse Jesus, a não ser através de mim. Percebeu?
como Jesus Cristo se tornou o canal de orientação para a verdadeira adoração. Conta-se que um dos antigos reis da Inglaterra, ele baixou um decreto dizendo que as estradas oficiais do reino estariam sendo vigiadas por soldados. Então, quem andasse por aquelas estradas estariam, assim, todos protegidos, porque a guarda, assim, palacial, a guarda do palácio, estaria protegendo as pessoas. Quem pegasse atalhos estaria fora da proteção do rei. Jesus Cristo está dizendo para todos nós o seguinte: se você quer ir direto para Deus, só existe um caminho, o Senhor Jesus Cristo. Quem quiser pegar atalho, com certeza, não estará numa direção segura. Algumas pessoas querem atalhos na vida. Eu me lembro de uma irmã da igreja que estava com problemas na sua vida matrimonial. E uma pessoa disse: olha, por que você não vai em tal igreja assim, mística? Essa igreja vai assim orientar a senhora vai sentir-se bem espiritualmente, a senhora vai entrar em contato com o cosmos, vai se alinhar com o cosmos. E a senhora vai ver que a sua família, o seu marido vai então também se alinhar. E a senhora então vai ter um lar feliz. Não deu certo. Uma outra vizinha disse: Dona Maria, a senhora tem que ir comigo em tal bairro, lá tem uma mãe de santo. A senhora pegue uma cueca do seu marido e também uma camisa e uma fotografia dele. Eu tenho certeza que essa mulher vai fazer um trabalho. Seu marido vai comer aqui na sua mão. Ela foi nesse local, procurando este atalho. E a situação piorou muito, a ponto de haver quase uma tentativa de morte. Ela mandou matar o marido. Mandou matar o marido porque não aguentava mais seus maus tratos. Ou seja, o diabo tomou conta de uma forma assim intensa. E essa pessoa era uma irmã da nossa igreja, procurando esses atalhos. Então Jesus disse: não adianta vocês procurar atalho para chegar a Deus. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Uma das formas que Jesus mostrou que a verdadeira adoração deve vir através dele foi quando ele conversou com a mulher samaritana. E ele mostrou para que a mulher samaritana, de forma correta, a forma correta, verdadeira de adorar a Deus. Porque a mulher samaritana vivia no meio de um povo que era excluído do convívio dos judeus. Eles não conseguiam ir a Jerusalém, no templo, porque havia essa rixa, havia esse preconceito, discriminação. Então eles passaram a adorar em Samaria. Isso aconteceu desde o tempo de Jeroboão. Quando Jeroboão dividiu o reino, Roboão, filho de Salomão, ficou com uma parte, com 2 tribos, e Jeroboão ficou com 10 tribos. Criaram o reino do norte e o reino do sul. Então Jeroboão, com medo que as pessoas fossem a Jerusalém para adorar a Deus e o coração do povo fosse levado para aquele rei, então Jeroboão criou uma espécie de um templo em Samaria para que o povo pudesse adorar. Aí ele colocou ídolos, colocou um monte de coisa e fez uma deturpação assim espiritual que levou o povo à idolatria. Então por isso os judeus tinham muita raiva dos samaritanos. Agora Jesus chegou diante da mulher samaritana num poço, os discípulos foram comprar alimento. E aí vem a pergunta de número 4, o que Jesus conversou com a mulher samaritana sobre adoração? João capítulo 4, 7 a 26, lendo os versos principais: veio uma mulher de Samaria tirar água, disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Disse-lhe então a mulher: como é que, sendo tu judeu, pedes de beber a mim, que sou mulher samaritana? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. Respondeu-lhe Jesus: se tivesses conhecido o dom de Deus e você soubesse quem é aquele que te diz: dá-me de beber, tu terias pedido e ele teria dado para você água viva. Disse a mulher: Senhor, dá-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui tirá-la. Disse-lhe Jesus: vai e chama o teu marido e vem cá. Respondeu a mulher: não tenho marido. Disse Jesus: disseste bem, não tenho marido, porque 5 maridos já tiveste, e aquele que você está vivendo com ele agora não é o teu marido. E isto disseste com verdade. Disse-lhe a mulher: Senhor, vejo que és profeta. Nossos pais adoraram neste monte, e vós, judeus, dizeis que é em Jerusalém que se deve adorar. Disse-lhe Jesus: mulher, creia em mim, a hora vem em que nem neste monte e nem em Jerusalém adorareis o Pai. A hora vem, e agora chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura por tais adoradores que assim o adorem. Deus é espírito e é necessário que aqueles que o adorem também em espírito e em verdade. Replicou-lhe a mulher: eu sei que vem o Messias, que se chama o Cristo.
E quando ele vier, vai nos ensinar todas essas coisas. Verso 26, disse-lhe Jesus, eu sou o Messias, eu que falo contigo. Que declaração, que, assim, eu diria, que situação maravilhosa a mulher se encontrou quando Jesus disse, eu sou o Messias. Que mistério Jesus desvendou para ela naquele momento. Então, para a pergunta, o que Jesus conversou com a mulher samaritana? Jesus falou para a mulher samaritana que a verdadeira adoração é feita em espírito e de forma verdadeira a Deus, ou seja, em espírito e em verdade. É preciso reconhecer que Deus é o grande autor da nossa salvação. Esse é o espírito da adoração. Então, quando a pessoa chega na igreja e nem pensa nisso, apenas se confraterniza com as pessoas, nem sequer se ajoelha para render graças a Deus por estar na casa dele, essa pessoa não está adorando. E muitas vezes a pessoa fica no piloto automático, canta um hino, pensando em outra coisa, está mexendo no celular. Um pastor disse que estava com sua esposa no culto e de repente ele percebeu uma coisinha andando na mão dele. Quando ele olhou, era uma formiga. E ele estava com a mão, com o braço dado com a esposa, no banco da igreja, e a mão em cima da bolsa da esposa. Quando ele olhou, várias formiguinhas dentro da bolsa. A esposa abriu a bolsa, havia esquecido uma bala dentro da bolsa e as formigas atacaram essa bala. E ele disse, gente, por alguns minutos eu deixei de prestar atenção na ministração da palavra e passei a prestar atenção naquelas formiguinhas. E ele então, colocou a seguinte expressão, que formiguinhas está tirando a nossa atenção em nossa adoração a Deus na igreja? É muito importante que nós tenhamos o conceito da verdadeira adoração. A mulher samaritana provavelmente nunca poderia ter imaginado que teria um diálogo com uma pessoa que entendesse tão bem de adoração como o Senhor Jesus. Jesus falou com ela sobre a água viva, falou com ela sobre o Messias e abriu o jogo da verdade da vida dela, não para censurá-la, mas para que ela pudesse assim ter a sua atenção cativada para o assunto principal que ele desejava falar com ela, que era a respeito da adoração. Adorar em espírito e em verdade significa ter temor a Deus. Adorar em espírito e verdade significa reconhecer a Deus como o nosso Criador e aquele que mantém a nossa vida. E aquele que, nos direciona para que nós possamos ver em Jesus o grande Salvador. E assim, nós permitiremos que o Espírito Santo esteja santificando a nossa vida. Perceba que, muitas vezes, nós não temos a vida santificada. Jesus disse, se você quer adorar, você tem que primeiro consertar a sua vida. Você tem um problema, você teve 5 maridos, você é uma mulher que está namorando um outro homem, então é preciso consertar isso. Muitas vezes a gente está diante de Deus e estamos em pecado e não pedimos perdão a Deus. Por isso Davi dizia, Senhor, perdoa os pecados que eu me lembro e aqueles que eu não me lembro também. É importante que nós estejamos diante de Deus, com uma consciência limpa. Para isso é preciso espírito de confissão, de arrependimento. Uma pessoa escreveu o seguinte, você pode até pregar estando em pecado, você pode até profetizar estando em pecado, você pode até orar por uma pessoa estando em pecado, mas você não vai poder adorar a Deus estando em pecado, nem vai entrar no céu estando em pecado. Então é preciso reconhecer, puxa, a minha pequenez é muito grande, eu preciso pedir perdão a Deus. E então dessa forma a pessoa então ela se dirige a Deus, pede perdão e se sente em paz diante do Senhor. Eu vi um rapaz que estava fazendo um trabalho de libertação, libertando pessoas e espíritos de possessão. E num dos momentos de libertação, o diabo olhou para esse rapaz e disse, você olhou para aquela mulher com desejo, eu fiz ela passar na sua frente, você agora quer me expulsar? E o diabo deu uma grande gargalhada no rosto desse obreiro. Ele estava junto com um outro obreiro para fazer a libertação dessa moça. Mas o diabo desacatou esse obreiro, dizendo, você é um pecador, você quer me retirar do corpo dessa moça sendo um pecador? Então aquele moço disse, então você está me acusando? Um momentinho só. Deixou o outro obreiro segurando a moça, foi num canto da sala, se ajoelhou e pediu perdão a Deus. Senhor Deus, eu peço pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, perdoa o meu pecado, me limpa, para que eu possa lutar em teu nome contra esse demônio. Depois daquela oração levantou-se e disse, pronto, Satanás, o sangue de Jesus Cristo me lava, me limpa de todo pecado.
Vamos agora à batalha espiritual. Você vai sair do corpo dessa moça porque nele não te pertence, pertence a Jesus Cristo, o Salvador. Não é que o demônio, ele reconheceu a autoridade daquele obreiro agora perdoado por Deus e saiu do corpo daquela moça. Gente, quando nós estamos diante de Deus para adoração, tem que haver uma conscientização de que o Senhor Deus merece todo o nosso respeito e reverência. Ellen White escreveu em Meditações Matinais, de 1962, na página 165, o seguinte: todo ser celestial, todos os seres celestiais se interessam nas assembleias dos santos, que na terra se reúnem para adorar a Deus em espírito e em verdade, e na beleza da santidade. Os anjos sabem como adorar a Deus, os querubins sabem, os seres de outros mundos não caídos conhecem o ritual da adoração. E quando eles nos olham adorando a Deus, puxa, eu creio que muitas vezes eles devem virar o rosto assim, com vergonha da nossa adoração. Há muitas pessoas sinceras, verdadeiros adoradores do Senhor, mas a grande maioria ainda não aprendeu a adorar a Deus. Por isso a lição, educação e redenção, a educação cristã nos ensina a assim nós olharmos para Deus de maneira correta. Charles Lamb, um grande escritor, estava certo ao dizer o seguinte: se todos os homens ilustres da história fossem reunidos e João Batista aparecesse no meio de todos eles, todos se levantariam para render honra a João Batista. Mas se Jesus aparecesse, todos cairiam ajoelhados para adorar a sua pessoa, o seu santo nome, por causa do seu sacrifício. E, em consequência, estariam adorando a Deus, que determinou que tudo acontecesse para nosso benefício. Louvemos a Deus, adoremos a Deus de maneira plena. Ele merece. E para isso, a verdadeira adoração é em espírito e em verdade. É com coração humilde, contrito, é pedindo perdão a Deus, é estando na sua presença, reconhecendo a sua grandeza e reconhecendo que só Ele tem o poder de nos perdoar e nos justificar diante de todos os seres do universo e para que o diabo não nos acuse. Que Deus seja louvado, que seu nome seja honrado, que nossa adoração a Deus seja plena, perfeita, porque virá de um coração assim instruído pela palavra e pelo Espírito Santo. E se você ainda não tem noção de como adorar a Deus, peça ao Espírito Santo que revele a você a forma correta de adorar a Deus. Nada deve tirar nossa atenção quando estamos em adoração perante o nosso querido Deus. Que o Senhor te abençoe grandemente e que possamos, com essa instrução, adorarmos a Deus de maneira mais plena e perfeita. Eu espero você amanhã para a lição de quarta-feira. Que Deus te abençoe. Amém.